Oi, gente. Então, a gente estava vendo, né? A gente começou a ver corrente elétrica, depois alguns elementos do circuito, e aí agora a gente então vai para as leis de Ohm. Então, as leis de Ohm, ela define como que se comporta a resistência elétrica. Então, a gente tem a primeira lei e a segunda lei. Então, a primeira lei de Newton, como está aqui dizendo, né, a corrente elétrica ela é diretamente proporcional à DDP, que é a diferença de potencial, que é a minha tensão. Ou seja, a razão, então, entre essa diferença de potencial, que é a minha tensão, que é o que sai da bateria, que é o que sai da tomada, e a corrente elétrica, ela é uma constante. E essa constante é a resistência elétrica, certo? Então, a primeira lei de Ohm diz que a resistência elétrica, ela é sempre constante com relação à tensão, a DDP, e a corrente elétrica. Ou seja, por mais que eu colocar um resistor em uma tensão de 110 volts, ou uma tensão de 220 volts, ou uma bateria de 12 volts, uma pilha de 3 volts, a resistência que aquele resistor tiver não vai variar com relação a essa tensão. Ela vai variar de acordo com a temperatura. A temperatura, sim, faz variar a resistência, mas não a DDP nem a corrente elétrica. Então, pode passar mais corrente ou menos corrente, mas a resistência, tá, elétrica, ela vai ser constante, certo? Então, para um resistor obedecer à lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, esse resistor ele deve ter a resistência constante com relação à tensão aplicada e à corrente elétrica que passa ali, certo? Então, R é a resistência elétrica, que vai ser dada em ohms, a gente vai ver lá na frente, e U é a diferença de potencial, que é DDP, então, diferença de potencial, ou tensão. E o I é a corrente elétrica que a gente já tinha visto antes, certo? E a segunda lei de Ohm, então, ela vai definir como que essa resistência, ela pode variar. Já que ela não vai variar com a tensão e com a corrente elétrica, ela vai variar com relação a outras características que é do próprio resistor. Então, a resistência elétrica, ela só vai variar se eu mudar o resistor. O que significa isso? Significa se eu mudar o material, que é o meu ρ, que é a resistividade do material, esse ρ é uma constante, né, denominada pela letra grega, ρ, que é algo assim, um pezinho bonitinho. O comprimento do resistor, que é o meu L, o comprimento da resistência que está no resistor, e a área da seção transversal daquela resistência. Então, por exemplo, se eu diminuir a área, se essa área aqui diminuir, né, a resistência ela vai aumentar. Por quê? Porque eu estou diminuindo o denominador, certo? Então, essa divisão toda, ela vai ser um número maior, né? Então, se eu diminuo a área, a resistência aumenta. Se eu aumento o comprimento, a resistência também aumenta, né? E se o ρ do meu material é maior, a minha resistência vai ser maior também. Então, a segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica, né, de um material é diretamente proporcional ao comprimento, ou seja, se um aumenta, o outro aumenta, e inversamente proporcional à área da seção transversal. Ou seja, se uma diminui, a outra aumenta, certo? Agora, beleza, né? Então, o que é resistência? Resistência, então, ela vai ser medida em ohm, tá? Que é uma ferradurinha assim, né? Então, a unidade de resistência é o ohm, tá? E vai mostrar a capacidade que aquele condutor tem de se opor à passagem de corrente, a resistência mesmo, né? Quando a gente fala de resistência, pensa pela palavra resistência. Resistência é o quê? É algo que a gente quer resistir a alguma coisa. E no caso, então, do resistor, o que vai resistir à passagem da corrente elétrica? Então, tá passando elétrons, tá passando corrente elétrica. Quanto maior for a resistência daquele material, maior vai ser essa capacidade de resistir a essa passagem de corrente elétrica, certo? E os resistores,
Cuidado, né? Então, os resistores, eles são dispositivos eletrônicos que a única função daquele resistor é transformar a energia elétrica que vem em energia térmica, que é o calor, tá? Por meio do famoso efeito Joule, certo? Então, vocês lembram daquela lâmpada de antigamente, que é a lâmpada incandescente, que era um bulbo, né? E tinha um filamento dentro daquele bulbo. E aquele filamento esquentava. Então, quando a gente ia trocar a lâmpada, alguma coisa assim, tinha que esperar a lâmpada esfriar. Por quê? Porque ela esquentava devido ao efeito Joule. Aquela cobrinha que tem dentro da lâmpada é a resistência da lâmpada, tá? Beleza, vamos para os exemplos, então. Determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 1 kΩ, quando ele é submetido a uma DDP de 220 volts. Então, beleza, eu tenho a DDP, que é o meu U, que vale 220 volts. Eu tenho um resistor de 1 kΩ. Quiloohm é unidade de resistência, então eu vou ter a minha resistência, que é 1 kΩ. Tem que transformar esse quilo, né? Então, vai ficar 1000 ohm. E ele quer saber qual é a corrente elétrica, quanto que é o meu I. Então, U igual a R vezes I, portanto, meu U vale 220 volts, vai ser igual a resistência, que é 1000, vezes a corrente. Então, a minha corrente vai ser igual a 220 dividido por 1000. Esse zero com esse zero cai fora, né? Então, a minha corrente elétrica vai ficar 22 dividido para 100, que vai ser igual a 0,22 ampere. Próximo. Um resistor de 1000 ohm é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliampere. O M aqui, minúsculo, significa o mili. Lembra daqueles submúltiplos que a gente já tinha visto, né? A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a... Então, eu vou ter o resistor que vale 100 ohm, a corrente elétrica que vale 20 miliampere, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 3 ampere. O mili vale 10 a menos 3. Ele quer saber, então, a DDP, quanto que vale o meu U. Então, o meu U vai ser igual a R vezes I. Então, o U vai ser igual a R, que ele me deu, que é 100, e o I, que vale 20 vezes 10 a menos 3. Então, a minha tensão vai ser igual a 20 vezes 100, vai dar 2000 vezes 10 a menos 3, né? Então, a minha tensão vai ser igual... 2000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 3, né? Então, na multiplicação de potência, mantém a base, soma os expoentes. Quando eu somar os expoentes, vai ficar 10 elevado a zero, né? Porque vai ficar 3 mais menos 3, que dá 3 menos 3, que dá zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Portanto, a minha tensão vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2 volts. Exemplo 3. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, então, o meu U é igual a 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de 20 ampere. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será... Então, eu quero saber, quando a corrente for de 4 amperes, qual que é a tensão? Então, esse junta com esse e esse aqui com esse. Para eu saber isso, eu preciso achar a resistência. Por quê? Porque eu achando a resistência, eu consigo jogar resistência nessas características aqui. Por quê? Porque é um resistor ôhmico. Se um resistor ele é ôhmico, significa que a minha resistência é constante. Então, se eu achar o valor da resistência com essas características aqui, U igual a 40 volts e o I igual a 20 ampere, eu automaticamente acho resistência aqui, porque é a mesma, é igual. Então, essa é a sacada do problema. Então, vamos achar a resistência aqui. Então, vai ficar U
igual a R vezes I. O U é 40 volts, o R eu não sei, e o I é 20 amperes. Então, meu R vai ser igual a 40 dividido para 20, que dá 2 ohm. Agora, eu vou pegar essa resistência que eu achei e vou jogar nesses dados aqui para achar a tensão. Então, U igual a R vezes I. O U eu não sei, eu quero saber. O R eu achei que vale 2 ohms e o meu I é 4 amperes. Portanto, a minha DDP vai ser igual a 8 volts. Certo, gente? Bom, eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso. E aí, depois eu entro com mais alguns exemplos que estão aqui, tá? Beijo, beijo, até depois.